Bom dia a todos vocês aqui que nos assistem. É um prazer. Eu sou o Cláudio Ribeiro, sou o CEO da 2W Energia. Eu estou aqui com um profissional muito gabaritado do nosso mercado, é o Rodrigo Sack, da CCE. O Rodrigo é gerente executivo de preços, modelos e estudos energéticos da CCE, além de professor na pós-graduação da Universidade de São Paulo. Rodrigo, muito bom dia. Bom dia, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês, né, com o público que nos acompanha, para discutirmos acerca, né, da implementação do preço horário, né, a partir de janeiro de 21. Muito obrigado pelo convite, uma excelente oportunidade. A CCE agradece. Prazer é nosso, contextualizando também esse momento e a live, Rodrigo. A 2W é uma plataforma de comercialização no mercado livre de energia, e nós estamos no movimento também de investir em geração. A gente está começando a construção de um parque eólico no Rio Grande do Norte, são 138 megas de capacidade instalada, e a gente tem todo um movimento de digitalização na captura, busca desse cliente médio e pequeno consumidor tão ávido por competitividade nos seus negócios. Então, a 2W tem uma missão que é democratizar o acesso à informação do nosso mercado para esse pequeno e médio consumidor. Obviamente, os grandes consumidores, eles já são agentes na CCE e já estão no nosso mercado. Agora, dentro de um contexto de liberalização cada vez maior no setor, a 2W vem numa série de iniciativas, não só do ponto de vista comercial e marketing, e de investimentos em digitalização, como eu disse, para a gente ter uma rede de agentes autônomos também no Brasil inteiro, educando e levando essas oportunidades do Mercado Livre a esse consumidor, mas a nossa principal missão é levar o conhecimento. Então, essas lives têm um intuito, e já me antecipo lhe pedindo desculpas, caso a gente aborde alguns temas que pareçam primários, mas efetivamente é importante porque a nossa missão é muito educativa aqui também, ok? Eu queria começar, Rodrigo, antes de já entrar na questão de preço horário, que você falasse um pouco também, nesse início, de maneira breve, da história da CCE, que sucedeu o ASMAI, né, e depois o MAI, que era o Mercado Atacadista de Energia, que você contextualizasse como que se deu a criação da CCE e falasse um pouco da sua função como gerente executivo de preços, modelos e estudos energéticos. Ok. Então, Cláudio, a CCE sucedeu, né, como você disse, o ASMAI, né, especialmente na reestruturação do setor elétrico ali em 2004, né, e o papel principal da CCE é a casa, né, do mercado de energia elétrica, né? Então, nós nos identificamos assim, e o papel principal da CCE é promover, né, e facilitar todo o mercado de energia elétrica, né? Dentre suas atribuições, né, principais estão o registro, né, de todos os contratos de comercialização no mercado atacadista de energia, e também fazer medição, né, de geração e consumo de todos que participam deste mercado, de modo que a CCE possa contabilizar, né, e liquidar as diferenças entre geração e contrato de venda, consumo e contrato de compra, né? E também fazer o encontro também, no caso de comercializadoras, né, do seu perfil contratual, né, em termos de posição vendida ou comprada, né, de comercializadores. Então, basicamente é isso. E essa contabilização, né, por diferenças entre geração e contrato de venda, consumo, né, contrato de compra, essa diferença, né, o que o gerador acaba injetando a mais ou a menos, ela é valorada, né, no mercado de curto prazo a um preço. E que preço é esse? É o preço de liquidação das diferenças. E é exatamente aí que entra a minha área, né? A minha área é responsável, hoje em dia, né, por semanalmente calcular esse preço, né, a ser utilizado na precificação desse excedente de geração ou déficit de geração de algum agente, né? E
esse é o PLD, o preço de liquidação das diferenças. Então, semanalmente, nós calculamos o preço, publicamos toda sexta-feira, né, com vigência a partir das 0 horas de sábado da semana operativa subsequente. Então, começa de sábado até sexta-feira, né, ou seja, tem uma vigência por 7 dias, né? Então, já começa no sábado, ou seja, no dia imediatamente posterior à sua publicação, até a próxima sexta-feira, né? Então, essas são as duas também, eu diria que seriam as duas principais atribuições da CCE. Contabilizar o mercado de curto prazo, né, ou seja, o mercado spot, e precificar, né, aí minha área entra nesse papel, de precificar e valorar essas diferenças. Entendi. Você passou sobre a questão do PLD, você até o denominou, que é o preço da liquidação das diferenças, e é algo que até o tema da nossa live, Rodrigo, eu queria que você explanasse um pouquinho o que é o PLD horário, para o nosso público aqui que nos assiste, e fizesse uma correlação da diferença do modelo atual, né, para quem que nos assiste, conseguisse entender de uma maneira talvez mais concisa, o que está se mudando, né? Por que razão o modelo está agora indo para um PLD horário, diferentemente do que foi até hoje? Certo. Então, o PLD horário, né, ele passa a ter uma dinâmica um pouco maior, né? Ou seja, hoje, né, até o final do ano, né, como eu disse, nós publicamos semanalmente o preço com vigência, né, para a próxima semana, né, de sábado a sexta. Com o preço horário, né, a dinâmica é um pouco mais diferente. O preço passa a ser calculado diariamente, né, para ter vigência para as 24 horas do dia subsequente, né, do dia seguinte. Então, é sempre um dia em adianto, né, um day ahead, né, um dia em adianto, que nós passaremos a publicar oficialmente, né, o preço horário a partir de janeiro do ano que vem. Né. Então, diariamente, nós calculamos o preço, publicamos para valer para as 24 horas do dia subsequente. E por que isso? Né? Porque aumentar essa dinâmica, né, e trazer uma maior granularidade do preço, né? Porque o sistema ele vem mudando, né? O preço ele deve, na medida do possível, né, refletir as condições de operação do sistema. Né? E como o sistema vem mudando, né, a capacidade de armazenamento dos reservatórios frente, né, ao aumento de carga, né? O Brasil ele é um país ele tem uma certa demanda reprimida, né? Então, à medida que o país evolui, amadurece, desenvolve, a demanda, o consumo de energia é crescente. E não está sendo possível mais, né, construir grandes usinas com grandes reservatórios, e com isso a capacidade de armazenamento, né, dos reservatórios, a capacidade de regularização dos reservatórios vem diminuindo frente, né, ao crescente aumento de carga, de consumo. E também tem um fator, né, da maior participação das fontes alternativas, renováveis, especialmente eólica, né, e agora mais recentemente solar, né, que se juntaram a um grupo, né, que já constava, né, com geração a partir de biomassa, né, e PCHs. Então, esse aumento, né, da participação de eólica e solar também, né, motivaram a adoção do preço horário, porque o sistema ele passa a ter uma dinâmica, né, um comportamento mais variável, né, em que o sistema precisa se adaptar, né, mais constantemente de um dia para o outro e ao longo das horas do dia. Né. Então, só para exemplificar, né, um passado recente, a gente pegar sexta-feira passada, tá, a gente tem observado um aumento substancial, né, da temperatura desde a semana passada, né, e ainda previsto ainda essa semana, né? Então, mas especialmente quinta e sexta-feira passada, a temperatura subiu bastante, foi preciso acionar, né, o consumidor, né, quer seja comercial e residencial, acionaram muito o ar-condicionado durante o dia, né, especialmente às 2, 3 horas da tarde, o consumo aumentou muito, e, consequentemente, foi preciso, né, acionar maximizar a geração hidráulica, acionar térmicas, né, para fazer frente a esse aumento de consumo momentâneo, que foi ali por volta das 2, 3 horas da tarde. E o preço horário sombra, que a gente já vem publicando, né, há um bom tempo, já sinaliza, já captura esse movimento
o preço, ele expressa, né, exatamente essa dinâmica da operação que foi verificada. E o preço, então, por exemplo, ele saiu da casa ali de R$170 por megawatt-hora, né, e foi para R$410 por megawatt-hora às 3 horas da tarde. Né? Esse é o preço horário sombra que a gente vem exercitando como um indicador do sinal econômico que reflete esse dinamismo operativo do sistema. Você diria, Rodrigo, que a implantação do preço horário também pode trazer, porque, para quem está um pouco mais distante do tema, ele tende a trazer uma realidade do preço efetivamente, né? É mais real. Exato. Né? Exato. Como eu disse, né? Como a matriz foi mudando, né, a necessidade de maior flexibilidade, maior dinamismo na operação, ela precisa ser expressa economicamente, e o preço precisa capturar esse dinamismo, né? E como a gente está falando no mercado de energia elétrica, né, o sinal econômico é extremamente importante para um bom funcionamento desse mercado. Então, o preço horário vem nessa direção, de melhorar o sinal econômico e que seja um sinal econômico mais realista, aderente à realidade operativa do sistema. A minha visão é que isso vai trazer uma maior competitividade de maneira geral, ou pelo menos uma precificação muito mais adequada para os agentes, né? Não sei se é essa visão sua também. Exatamente. O fato do sinal econômico, né, do preço, do PLD, estar mais próximo, né, da realidade operativa do sistema, propicia, né, indica, né, sinaliza para todos os agentes, né, que estão nesse mercado, quer seja gerador, consumidor, né, a buscar alternativas, né, e respostas, né, para se acomodar a essa dinâmica de preço. Então, pode aparecer novos negócios, né, associados a isso, novas soluções, quer sejam soluções físicas, né, novas alternativas, novos arranjos de geração, quer sejam soluções comerciais, né, os contratos de energia elétrica, eles devem se adaptar e trazer maior flexibilidade, adaptabilidade a esta realidade, ou financeiro mesmo, né, fora do setor elétrico pode aparecer no mercado financeiro, né, soluções para mitigar, né, e contornar essa nova dinâmica, né. Indo já nessa direção, Rodrigo, eu vi e acompanhei, a CCE tem atuado bem próxima do mercado, né, dos agentes, realizando reuniões mensais sobre essa questão do preço horário, né? Como que foi essa introdução dessa rotina, essa interface? Eu entendo que foi algo inédito, essa proximidade dos agentes no desenvolvimento desse tema, né, do preço horário. E já engatando aqui nessa pergunta, tem uma colega nossa que nos assiste aqui, que faz uma pergunta, que é a Franciele Soares, que ela me pede para perguntar a você como será valorado o PLD horário. Eu acho que você já abordou de maneira mais concisa, e ela pergunta o principal impacto que você imagina que o preço horário trará aos agentes. Mas eu acho que essa pergunta está linkada nessa que eu lhe fiz antes. Como que se deu essa rotina de interface com os agentes ao longo desses últimos 2 anos, seria, Rodrigo, que começou esse tema o projeto do preço horário? Uhum. Tá, assim, não só a CCE, mas o setor elétrico como um todo, né, tem amadurecido bastante, né, então, todas as instituições têm se aproximado cada vez mais dos agentes, né. Um exemplo disso, né, o próprio Ministério, né, por meio da Consulta Pública 33, teve uma discussão bastante ampla, o GT Modernização, né, que começou o ano passado. Então, assim, são exemplos, né, dessa proximidade que o setor elétrico, né, busca trazer essa proximidade, né, e maior transparência para os agentes, né. E, nessa direção, a CCE sempre teve essa bandeira, né, de transparência, previsibilidade, né, para os agentes. Desde abril, né, de 2018, né, então já tem um pouco mais de 2 anos, né, a CCE começou, junto com a ONS, essa operacionalização sombra, né, do modelo D100, né, que é o modelo matemático que está sendo utilizado, né, para a operação do sistema e formação do preço horário, né. Então, desde de abril de 2018, a gente vem publicando, né, o preço horário sombra, e desde março de 2019, a CCE também vem publicando a contabilização
né, sombra com base no preço horário sombra, né, para que os agentes pudessem se preparar, entender essa nova dinâmica, né, e seus impactos individuais para o setor elétrico como um todo, né. E mais recentemente, né, agora desde julho, né, nós também, né, esse foi um pedido também, né, dos agentes, porque essa dinâmica, né, da operação sombra também foi importante, né, para a CCE, para que nós pudéssemos evoluir junto com o ONS, com o CEPEL, né, que é o desenvolvedor do software, do modelo, que a gente pudesse desenvolver o modelo e tornar-se ele apto, maduro o suficiente para a sua adoção oficial, né, o modelo DECEM. Então, um pedido dos agentes, né, em julho do ano passado, foi que este ano nós reprocessássemos o ano todo de 2019, né, com essa versão mais estável do modelo DECEM. Então, nós fizemos isso, publicamos isso, né, todo o histórico, né, de 2019 inteiro. Então, desde janeiro de 2019 até agora, né, é praticamente a mesma versão do modelo, né, do ponto de vista conceitual. De janeiro para cá, sofreu alguns ajustes, pequenas correções, mas substancialmente é o mesmo modelo, né? E também, não só esse histórico de preço horário, nós estamos com mais de 1 ano e meio de histórico de preço horário estável, mas também a própria contabilização sombra, né? Então, desde durante julho, agosto e setembro, né, nós viemos reprocessando também a contabilização horária sombra desde janeiro do ano passado, e isso foi disponibilizado aos agentes, né? Então, tudo isso como iniciativa de promover, né, essa transparência e munir os agentes de informação suficiente para que eles possam fazer suas análises, né, e se adaptar a esse novo ambiente. Mas, em paralelo a isso, desde setembro do ano passado, né, a gente vem fazendo reuniões mensais com os agentes. Então, são eventos uma vez por mês, né, com duração de 2 horas mais ou menos, em que a gente explica, né, toda essa dinâmica, né, do comportamento do preço horário, e mais recentemente a gente começou a entrar nas análises, propriamente dita, da contabilização horária sombra, né. Então, isso a gente tem também como bastante importante compartilhar isso com os agentes, para que os agentes se preparem, né, para esse novo ambiente de comercialização, né. E, finalmente, nós também, a CCE disponibilizou algumas videoaulas, né, foram 2 videoaulas e algumas salas virtuais, para que os agentes também buscassem treinamento, capacitação, né, desse novo contexto do preço horário e da contabilização a partir do preço horário, né. Então, tudo isso foram iniciativas, né, em busca dessa aproximação de transparência que a gente entende como bastante importante para a evolução e amadurecimento consciente, né, desse mercado. Rodrigo, uma curiosidade que eu tenho ainda sobre esse tema, uma pergunta que eu lhe faria nessa interação, a sua leitura é de que os agentes hoje, daqui a 60 dias, implantação efetiva, 60, talvez 90 dias, né, para 3 meses, para a gente implantar o preço horário, você diria que os agentes estão preparados hoje por essas interfaces que vocês tiveram? Então, eu diria que uma boa parte, sim, né? Mas, obviamente, né, como o mercado é bastante heterogêneo, né, tem agentes de diferentes naturezas, diferentes segmentos, né, e diferentes postes, diferentes culturas, então, é bastante heterogêneo, mas uma grande parte, uma boa parte, a gente entende que sim, está preparada, né, vem nos acompanhando, vem estudando o comportamento do preço horário, já internalizaram, né, avaliaram os seus impactos comerciais, né, eu diria que é da ordem de 40% a 50% dos agentes, né, mas, por outro lado, tem metade, né, cerca de metade dos agentes que não, né, que no sinalizado a gente vem consultando os agentes de uma forma sistemática, né, de 3 em 3 meses, e nessa última sondagem apareceu que ao menos metade dos agentes ainda não se sentem totalmente confortáveis, não fizeram as análises, né, a fundo, né, com relação ao comportamento do preço horário e da contabilização sombra, né. Então, isso nos motivou, né, inclusive essa parcela dos agentes,
pediram, né, que a gente os ajudasse, né, com treinamento, com capacitação, com discussão, com os exemplos. Por isso que a gente vem fazendo nos encontros mensais, né, a exposição de exemplos práticos, né, com relação ao impacto na contabilização e isso que acabou nos motivando também, né, ao lançamento dessas videoaulas e das salas virtuais para esclarecimento, né, exatamente para facilitar e auxiliar essa outra metade, né, que ainda não se sentem totalmente confortáveis com o preço horário. Entendi. Rodrigo, você não só como gerente executivo na CCE, mas também como um acadêmico, sei que você também é professor, eu creio que você deva ter estudado a realidade dessa precificação nos outros países ou em alguns outros países. Isso é fato, é uma verdade? A gente estava atrasado com relação a essa precificação do despacho da energia. Como que é essa leitura mais global? Ou a gente está tirando esse atraso? Porque a minha visão especificamente é que a implantação do preço horário vai reduzir, ou vai tirar a ineficiência da cadeia, né? Vai tirar encargos e vai nos tornar, de maneira geral, os nossos clientes com uma precificação mais competitiva para as suas linhas de produção e uma possibilidade, uma miríade aqui de produtos que as plataformas de comercialização vão poder estar oferecendo aos seus clientes. Mas essa é uma percepção local minha. Queria entender se em algum momento você já teve essa amplitude com relação a alguns outros países. Como é que o Brasil, a partir da implantação do preço horário, está com relação a alguns outros países? Porque a gente está falando basicamente de competitividade, né? Uhum. Exatamente, Cláudio. Acho que esse é o ponto essencial, né, da motivação do preço horário, porque é disso que se trata, né? De explorar, né, da melhor maneira possível os recursos energéticos que nós temos no país. Então, o preço horário vai nessa direção, né, em melhor explorar, né, a isso que eu me referia quando eu disse, né, dessa adaptabilidade, né, do ponto de vista de operação do sistema, que a gente possa explorar de uma maneira mais eficiente todos os recursos, ou seja, baratear o máximo possível, né, a utilização dos recursos e, consequentemente, a transferência, né, a remuneração da geração. Se a gente conseguir operar o sistema de uma forma mais barata, transferir esse custo, né, para a cadeia, essa transferência vai acabar barateando, no final das contas, quer seja o preço, a energia que está sendo comercializada no mercado atacadista, ou mesmo no mercado, no ambiente de contratação regulada, né, isso vai acabar reduzindo as tarifas, né, que hoje são praticadas para o consumidor final. Mas esse é o objetivo mesmo. E tem uma questão que você também comentou, que é a questão dos encargos, né? Porque nessa direção, ao passo que o preço passa a melhor refletir, né, essa utilização melhor do recurso, os encargos baixam, né? E a gente tem percebido isso, né? Então, na contabilização sombra, quando a gente compara os encargos observados nesse primeiro semestre de 20, comparado, né, com os encargos observados no primeiro semestre de anos anteriores, né, nós tivemos uma redução de 70%, 75% dos encargos, né, da casa de R$1 bilhão para 250, 300 milhões. Né? Então, uma redução bastante substancial de encargos. Né? E por que eu estou falando isso? Porque se o preço da energia reflete, né, a operação do sistema, né, ele está aderente, e esse preço, né, se a gente conseguir explorar bem o recurso, esse preço tende a ser, no médio e longo prazo, até menor do que o que a gente tem hoje no preço semanal. Então, o preço horário ele vai variar mais ao longo dos nossos dias, mas ele, como a gente tem observado, ele é ligeiramente menor, em média, né, na média mensal, na média anual, ele é menor do que os preços atualmente praticados. Né? Então, o preço fica menor e os encargos estão baixando e sabidamente, os encargos é um custo que cai do consumidor que ele é não gerenciável. Né? E os preços, sim, o preço ele é gerenciável, né, para quem está comercializando energia, para quem está comprando energia. Né? Então, ele passa a ser... A gente está tirando, né, de um custo não gerenciável para um custo gerenciável, que é o preço. E preços menores. E ele é gerenciável como? Né? Como isso que você falou. Por meio de contratos, né, e eventualmente até
mudança, né, no perfil de geração e consumo, né? Então, se o agente vai se sentir impelido, né, a mudar, eventualmente, se for possível, o seu perfil de geração e de consumo, e o que não for, ele vai gerenciar por meio de contratos. Então, esse custo tende a ser menor, gerenciável, é muito mais gerenciável do que é hoje por meio de encargos, né, não é gerenciável. Então, é benéfico, né, em todos os aspectos. E para te responder a questão, né, esse ambiente, né, que ele é melhor, né, mais racional, aqui no Brasil, comparado, né, com os Estados Unidos, Europa, né, Nova Zelândia, Austrália, boa parte dos países desenvolvidos, né, nós estamos realmente atrasados. Lá já existe, né, a precificação BA-REG, que é para onde a gente está caminhando, né, ou seja, um dia em adiante, né, existe um ambiente no mercado e que precifica a energia para o dia seguinte, para as horas do dia seguinte, né? Então, esse é um passo importante que nós não temos, né? A gente precifica semanalmente, vamos passar a precificar diariamente, no dia seguinte, mas eles têm coisas além ainda, né? Que seriam, eventualmente, próximos passos que o Brasil poderia adotar, né? E lá fora existem mercados intradiários, né? E que o preço, né, da energia, né, então existe o preço do dia anterior para algumas operações e existe o preço intradiário a cada 15 minutos, a cada 5 minutos, ou seja, de 5 em 5 minutos. Então, esse é um refinamento que foi preciso, né, eles entenderam que era preciso fazer, né, em boa parte dos Estados Unidos, Europa e tal, mas nós ainda não sentimos essa necessidade, né? Vamos dar esse primeiro passo, que é para o preço horário, né, que é calculado diariamente, mas em granularidade horária, e eventualmente, né, mais à frente, alguns anos à frente, pode ser que entendamos que seja realmente necessário dar esse segundo passo, que é ter uma precificação intradiária com granularidade ainda menor, né, do que a horária, de meia hora, 15 minutos, 5 minutos, como é lá fora, né? Mas tudo depende da natureza, né, da matriz energética, né? Nós ainda temos uma grande participação de geração eólica, geração hidráulica no país, né? Ainda é da ordem de 60% a 70% de geração hidráulica, e de modo que hoje, né, não nos parece necessário ainda dar este passo, mas, eventualmente, né, dependendo de como a matriz, né, evoluir nos próximos anos, pode ser que realmente seja necessário. Entendido. Rodrigo, fala um pouquinho para a gente, para quem nos assiste aqui, a gente tem o PLD CCE e tem o CMO da ONS, né? Qual é a diferença e por que existe essa diferença? Então, vamos lá, as duas instituições, né, CCE e ONS, elas têm objetivos distintos, né? O ONS é um operador físico do sistema, e então ele tem, né, como prerrogativa, né, como até eu diria até uma obrigação, representar, né, o sistema elétrico o mais fielmente possível, né, porque o ONS ele tem como papel hoje, né, definir o despacho das usinas que são despachadas centralizadamente, as usinas hidrelétricas, as usinas termoelétricas, né. Então, para fazer esse despacho, né, para fazer o sistema operar, ele precisa ter uma representação mais fiel possível à realidade, né, física. Ou seja, então ele tem que representar toda a malha de rede de transmissão, né, do sistema, e ele busca uma granularidade, né, para definir o despacho em base senhorária, né, então de 30 minutos, com a representação da rede elétrica do sistema, inclusive. A CCE não, né, a CCE ela é uma instituição que é o operador, né, de mercado. E, no passado, né, optou-se, né, em estabelecer submercados, né? Então, hoje nós temos 4 submercados: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, né? Então, são 4 regiões, né, que foram delimitadas, né, pela sua capacidade de transmissão elétrica, né? Então, foram criadas 4 regiões, e com isso, né, foi instituído 4 preços. Então, nós temos preço para o Sul, preço para o Sudeste, preço para o Nordeste e preço para o Norte, né? Então, essa foi uma opção, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que nós temos preços regionais, né,
nessas 4 regiões, em 4 supermercados, e essas regiões, né, pressupõem, né, aí tem um conceito, né, de que essas regiões pressupõem que a energia possa ser transmitida, né, sem qualquer limitação comercial, né, ou seja, qualquer gerador, qualquer consumidor dentro dessa região, da região sudeste, por exemplo, ele consegue comercializar, né, e entregar energia e consumir energia em qualquer ponto da região, sem qualquer restrição, né? Então, esse é o pressuposto. Então, com isso, né, a CCE executa, né, os modelos computacionais, né, calcula o preço sem levar em consideração as limitações das seções elétricas internas a esse submercado. Esse é um modelo, né, que é praticado, né, de preço regional, é um modelo europeu, por exemplo, né? Então, nós seguimos a linha europeia quando escolhemos e definimos que o preço é regional por supermercado. Então, por isso que nós temos uma diferença, né, entre a execução do OMS para definir o despacho, propriamente dito, né, o despacho físico, e ele tem, né, o CMO agora, né, com o modelo decente, o CMO por barra. Então, ele tem 7.000, né, são 7.000 barras no sistema, então são 7.000 CMOs por barra, né, no sistema para definir o despacho físico. E a CCE, né, nós calculamos apenas 4, né, preços horários para as 4 regiões, né, porque nós não representamos, né, toda a malha de transmissão, né. Então, isso foi uma opção no passado, e isso, inclusive, foi objeto, né, de consulta pública em julho do ano passado, né, para os agentes de mercado, e todos contribuíram naquele momento, né, para manutenção, né, desse paradigma, né, de preço regional, né, e não preço por barra, né, senão teríamos 7.000 preços, né, 7.000 preços no sistema, né. Então, de novo, né, por quê, né, qual é a lógica por trás disso? É a simplicidade, né. Então, para que a gente tenha um mercado mais simples, é mais simples a gente e tem uma maior dinamismo, né, comercial, uma maior formação de mercado, né? Isso, uma formação de mercado, uma maior flexibilidade, né, de negociação, considerando apenas 4 supermercados, né, e 4 preços, né? Então, os agentes entendem que assim é melhor, é suficiente, é razoável. E também, quando a gente compara, né, aí na prática, do ponto de vista prático, né, a diferença que tem entre, numérica, né, entre um preço zonal e que é capaz, né, de buscar remunerar toda a operação do sistema, né, o que remanesce de diferença é muito pequena, né, e em geral, é muito pequena, e em raras exceções, em algumas situações específicas, aí há um distanciamento um pouco maior, né. Mas aí é para uma usina pontual, daí tem a sua remuneração específica, né, já prevista em regras de comercialização, né. Então, de fato, é uma simplicidade, né, que não nos distancia muito, né, do que é praticado na operação, né, e entendemos que é razoável, né, para a dinâmica do mercado. Né. Entendido. Me chegam aqui algumas questões para lhe fazer, Rodrigo. Vou passar por 2 delas aqui. Uma delas é, caso não tenha o PLD horário num determinado dia, por diversos fatores, como será feita a publicação do PLD? Quais os esquemas de contingência que a CCE prevê? Tá. Essa é uma questão, né, interessante. Assim, o que nós fizemos, isso, né, os procedimentos, né, de contingência, né, nós fizemos uma proposta, né, a CCE fez uma proposta, encaminhou agora em julho para a ANEEL. A ANEEL deve abrir uma tomada de subsídio, né, com relação, isso está dentro do procedimento de comercialização, né. Sim. A CCE, ela trabalha, né, com 2 conjuntos, né, de instrumentos, né, são as regras de comercialização e os procedimentos de comercialização. Então, a forma ordinária com que a gente calcula o preço, né, hoje semanal e depois vai passar a ser diariamente, né, o professorado vai ser calculado diariamente, o que é ordinário está nas regras de comercialização. O que né, já no procedimento de comercialização, né, que foi proposto, né, e deve ir para tomar de subsídio
dentro em greve, né, pela ANEEL, é que a CCE publique, né, até as 20 horas, né, de todo dia, né, então, diariamente, até as 20 horas, a CCE vai publicar o preço horário para o dia subsequente, né, e caso isso não seja possível, né, tem ali um rol de ações de contingência. Né. Por exemplo, se tivermos dificuldade de convergência do modelo 100, podemos desabilitar, né, uma funcionalidade nova, né, que está sendo produzida com o preço horário, que é o Unit Commitment Interno. Então, nós podemos desabilitar o Unit Commitment Interno para facilitar a convergência e conseguir, né, um resultado a tempo. Mas se ainda assim tivermos dificuldades, né, e não, de fato, não conseguimos ter o DCEM calculando o preço, né, nós podemos usar como contingência o preço que foi calculado no dia anterior, desde que seja, né, um dia semelhante. Ou seja, se for um dia útil, né, se tivermos uma quarta-feira, não conseguimos publicar para quinta, usamos o que foi processado no dia anterior. Né? Agora, se for um dia diferente, né, não for dia útil, por exemplo, for o mesmo tipo de dia, né, aí vamos precisar lançar mão, né, do DECOMP, né, que é o modelo que é utilizado hoje em dia para cálculo do preço semanal. Né? Então, são essas instâncias, né, de contingência e que nos asseguram, né, a capacidade de, sim, publicar o preço, né, buscando, né, diferentes premissas de cálculo, mas a ideia é sempre publicar, né, diariamente o preço para o dia seguinte. Ótimo. E como funciona a mecânica do PLD teto, Rodrigo? Caso a média, por exemplo, atinja o limite máximo, como que vão ser tratados os preços horários nesse caso? Hoje em dia, né, nós temos um preço mínimo e um preço máximo. Né? O preço mínimo é R$ 39,00 por megawatt-hora, o preço máximo é R$ 559,00 por megawatt-hora. Né? A partir do ano que vem, nós vamos continuar tendo, né, o preço mínimo, da mesma maneira como ele é estabelecido hoje, né, nessa casa, né, de R$ 39,00 por megawatt-hora, que é definido, né, basicamente pelo custo, né, a TEL, né, o máximo entre a TEL das usinas hidrelétricas do Brasil e a TEL de Itaipu. Né? Então, a TEL é basicamente o custo de OIM mais royalties, né, que essas usinas hidrelétricas incorrem na operação. Né? Então, 39, vai continuar, né, algo em torno de R$ 39,00 por megawatt-hora. A diferença está no PLD máximo. Né? Hoje o PLD máximo, né, como eu disse, é R$ 559,00 por megawatt-hora. A partir do ano que vem, esse preço máximo, né, ele fica bem mais elevado. Né? Ele vai para casa de R$ 1.150 por megawatt-hora. Né? Então, esse passa a ser o preço máximo horário. Então, o preço horário ele vai passar a excursionar, então, poder excursionar de R$ 39,00 por megawatt-hora até R$ 1.149,00 por megawatt-hora, R$ 1.150 por megawatt-hora. Então, é um excursionamento bastante amplo, exatamente para promover, né, as respostas, né, que são precisas, né, que ocorram, tanto do ponto de vista de geração quanto de consumo, de novas tecnologias, né, que possam aparecer, né, nesse mercado. Mas ainda assim, tem um segundo cap, né, um segundo PLD máximo, que é o PLD máximo estrutural, que caso, né, o sistema como um todo comece a ficar, não em horas específicas, né, como o que aconteceu, que eu comentei há pouco, né, semana passada, na quinta, sexta-feira, né, que às 2, 3 horas da tarde houve um pico de consumo, né, aí o preço dá um pico e tal. Mas caso sistematicamente, né, o sistema comece a ficar muito estressado, né, ao longo do dia todo, né, a ANEEL previu, né, que a gente aplicasse um PLD máximo estrutural, que é o que vale aos 559 que a gente tem hoje. Né. No caso, a média diária do PLD horário ultrapasse esse R$ 559,00 por megawatt-hora, nós vamos aplicar, né, uma redução na curva do preço, dos 24 preços, né, do dia. A gente aplica uma redução, né, mantendo, né, o shape, né, mantendo o formato da curva, mas os preços todos se reduzem, de modo que a média diária não ultrapasse, né, fique
no máximo em R$ 559 per megawatt-hora. Né? Então, essa é uma dinâmica nova, importante, né, que todos saibam, com a entrada, então, do preço horário a partir de janeiro do ano que vem. Entendi. Chegam-me mais algumas perguntas, Rodrigo. Por exemplo, como você classificaria a experiência da CCE nesse período? Quais foram os avanços percebidos, os aprendizados? Eu acho que você passou já por eles na sua abordagem anterior. Acho que, de maneira geral, nós aqui, por exemplo, na 2W, a gente já vem há mais de quase 2 anos com estudos e modelando produtos para oferecer mitigação dessa oscilação que o PLD horário pode dar para a gente oferecer para consumidor e para gerador, né? Então, acho que também isso, como eu falei, gera uma série de oportunidades e a gente tem que encarar isso como oportunidade e poder educar os nossos consumidores, os nossos clientes, né? Acho que a gente já passou por isso. Uma questão que essa eu queria te fazer a entrada do PLD horário, ela já foi aprovada. E como funciona a governança com relação aos modelos atuais e os novos modelos satélites, Rodrigo? Eles devem ser aprovados também pelo CEPAMP? Qual o prazo? Como tem funcionado essas reuniões com os agentes sobre esses modelos? Tá. Então, do ponto de vista de avanço, né, metodológico, né, e atualização dos modelos computacionais, né, acho que é importante a gente dividir em 2 conjuntos de modelos. Né? Nós temos a cadeia principal dos modelos, que é New Wave, Decomp e D100, né? Sim. Então, essa cadeia principal, né, ela segue uma certa governança, e temos os modelos satélites, né, que alimentam essa cadeia principal, que são os modelos de previsão de carga, previsão de geração eólica, né, mapa diário, né, o modelo de previsão de vazões, né, e assim por diante. Então, assim, a CEPAMP, né, ela é responsável, né, pela evolução metodológica, né, principalmente dos modelos da cadeia principal, do Wave, Decomp e D100. Então, as discussões metodológicas são conduzidas ali na CEPAMP, né, a CCE é a coordenadora, né, atualmente do GT Metodologia, né, da CEPAMP, mas tem, obviamente, a participação de todas as instituições, né, e a ideia é que a gente, cada vez mais, né, a gente já vem nos últimos anos, né, mas a ideia é que nesse ciclo, né, a gente tem uma interação ainda maior com os agentes, dessas discussões metodológicas, né, da evolução da cadeia principal dos modelos, e à medida que o ciclo, né, ele vai de agosto a julho, então agosto de um ano a julho do ano seguinte. Então, neste ciclo é o ciclo de trabalho e a decisão, né, tem que ser tomada em julho. Então, o novo pacote, né, de alterações metodológicas, né, eles têm que ser aprovados, por exemplo, até julho, agora do ano que vem, né, julho de 21, para ter vigência a partir de janeiro de 22. Então tem que ter essa antecipação, né, para que promova uma certa previsibilidade para o mercado. Né? Então, tem essa antecipação de que toda aprovação de julho só pode valer a partir de janeiro do ano seguinte. E, em termos de transparência, essa maior participação dos agentes que a gente busca. Né? Agora, a validação desses modelos, né, ela é feita nas FTs, né, também com participação dos agentes. As FTs, né, elas são conduzidas hoje no âmbito do acordo operacional CCE e ONS. Né. Então, as FTs do modelo WE, Decomp e D100 estão lá, né, no acordo operacional. E quando há necessidade, aparece uma nova versão, quer seja para correção de erro ou para alteração, implementação, né, de validação de uma nova funcionalidade, é feita lá na FT com participação de todos os agentes. E tem um terceiro ambiente, né, de governança, que é o Comitê Técnico do PMO e PLD, que foi criado agora no início do ano, né, e agora em setembro lançamos, né, CCE e ONS, uma plataforma, um site específico de interação com os agentes do âmbito do Comitê Técnico do PMO e PLD. E ali dentro é que estão, né, os modelos satélites, né. Então, dentro do Comitê Técnico do PLD, tem um subcomitê técnico dos modelos satélites. Então, todas as FTs, os modelos satélites, estão ali no âmbito do Comitê Técnico do PMO e PLD. Então, do modelo SMART, né, que é o modelo de previsão de vazões, né, de chuva-vazão, o Previvaz, o GVASP,
o modelo pré-de-carga descendo, que é o modelo de previsão de carga, o WO, que é o modelo de previsão eólica. Então, nesse ambiente, nesse fórum, né, com a participação dos agentes, aqui é discutido a evolução dos modelos satélites. Ok. Aproveitando, Rodrigo, a 2W tem esse investimento que eu lhe comentei no início de uma planta, uma usina eólica no Rio Grande do Norte. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a geração das eólicas, né? Devido à volatilidade de geração, como foi desenvolvido o modelo satélite de previsão de geração das eólicas? Esse modelo ele foi desenvolvido, né, pelo INS, em parceria, né, com os agentes eólicos, naturalmente, né, todos eles participaram. A CCE acompanhou esse desenvolvimento, né, e ele foi desenvolvido, né, assim, basicamente a filosofia dele, né, clusterizar, né, e agrupar, né, em algumas regiões, né, cerca de 50, né, entre 40 e 50 agrupamentos, né, de parques eólicos que compartilham mais ou menos o mesmo regime de vento, né, mesmo perfil de geração. E que também, coincidentemente, estão ali ligados, né, eletricamente próximos. Né. Então, com isso, né, nós temos uma representação em cluster, né, de clusters da geração eólica. Aí, o que foi feito? Com base no histórico de vento e no histórico de geração, foi construído, né, uma curva, né, que correlaciona, então, o histórico de ventos com o histórico de geração. Naturalmente que teve um trabalho, né, de se expurgar o que era disponibilidade ou indisponibilidade, né, de unidade, né, de aerogerador, né, evidentemente isso foi levado em consideração, mas foi feita, resumidamente, né, essa correlação. E a partir dessa correlação estabelecida entre vento e geração histórica, né, como é que se faz a previsão da geração eólica para esses clusters, né, para esses agrupamentos? Hoje é utilizado, né, 4 fontes, né, de previsão de vento, então são diferentes fontes, né, de previsão de vento. É utilizado o próprio ETA, né, o modelo ETA, que é nacional, e outros 3 internacionais, em que eles são combinados, né, há uma combinação dessa expectativa de ventos, e a partir dessa expectativa de vento se consulta, né, essa correlação histórica, né, de vento e geração, e a partir, né, dessa previsão de vento se obtém a previsão de geração. E essa previsão de geração é que é imputada no modelo D100 hoje em dia. Entendi. A gente tem visto, Rodrigo, uma movimentação já de alguns empreendimentos, ainda greenfield, alguns anunciados e outros em estudo, de usinas eólicas offshore aqui no Brasil. A CCE, junto com a ANS, já tem algum estudo para o modelo de previsão desse tipo de geração? Segue a mesma abordagem. A mesma abordagem. Não há qualquer diferenciação, né, ou segregação com relação ao fato de ser onshore ou offshore. Entendi. O que é importante que se cria, né, um cluster, né, um agrupamento específico, né, para que se tiver, né, naturalmente tem, né, perfil de vento e geração diferente, né, do que o onshore, aí se cria um agrupamento e segue a mesma abordagem. Entendi. Como que está o desenvolvimento do modelo de carga, Rodrigo? Então, o modelo pré-carga D100, né, que é o modelo de previsão de carga para, né, o preço horário, ele já vem sendo utilizado, né, oficialmente como um dos modelos, né, que já vinham sendo utilizados, né, na etapa da programação diária. Então, juntamente com outros modelos, o modelo pré-carga D100 já é utilizado, né, nesse processo, e ele, junto com os outros, né, alimenta, né, a equipe, né, de analistas, né, do ANS para definir, então, a curva de carga que vai ser imputada no modelo D100, que vai ser utilizada na programação diária. Como oportunidade de melhoria, né, porque modelagem, né, é sempre uma busca de melhoria contínua, porque modelo é sempre uma representação simplificada da realidade, né? Então, não tem como a gente
representar, né, fenômenos físicos exatamente como eles ocorrem na natureza, né? Então, é sempre uma simplificação, né? Mas tem algumas oportunidades de melhoria, né? Por exemplo, a própria máquina, né? O próprio core, né? do modelo, né? Ou seja, explorar outras variantes, né? De redes neurais, né? Que são utilizadas no modelo, né? Porque o modelo, hoje em dia, ele utiliza uma arquitetura de rede neural e também é combinada com suporte Vector Machine, né? SVM. Então, são algoritmos, né, são ferramentas que são modelos de predição, né, que fazem, né, essas previsões e depois tem um processo de combinação. Né? Então, uma oportunidade de melhoria é, eventualmente, trocar, né, essa ferramenta, esse preditor, né, por outras arquiteturas de rede neural. Uma segunda alternativa, né, que a gente vem estudando, né, é a maneira como que é feita a combinação desses vários previsores, né, então, são vários previsores que hoje são combinados, são 12 previsões, né, que são combinadas hoje em dia, para ter uma única previsão. Então, o processo de combinação pode ser melhorado. E também o que pode ser melhorado, que por exemplo, né, pode ser bastante importante, né, para capturar adequadamente, né, esses picos, né, de consumo que a gente vem vivenciando esses dias, outras grandezas, né, além de temperatura, né, pode ser utilizado, além da temperatura prevista de termômetro mesmo, pode ser utilizado índice de calor, sensação térmica, então outros dados de entrada, né, que possam ser mais significativos, né, do ponto de vista de sensação térmica, né, índice de calor, por exemplo. Então, são coisas que pretendemos explorar no âmbito do Comitê Técnico do PMO-PLD com a ampla participação dos agentes. Então, já divulgamos, né, nessa plataforma do CT PMO-PLD um cronograma de trabalho, né, para os próximos 18 meses. Né? Então, tem um ano e meio de trabalho com etapas, com cronograma previsto. Então, quem ainda não está inscrito, né, o agente que não esteja inscrito e que tem interesse, né, basta acessar o site, né, www.ctpmopld.org.br e se cadastrar e fazer parte, né, desse desenvolvimento. Que ótimo. A gente vem acompanhando um crescimento aí da fonte solar no país, né? Com relação ao modelo satélite solar, como que ele está sendo desenvolvido? Então, ele ainda está em desenvolvimento, né? Ele ainda não foi disponibilizado para os agentes, a primeira versão, né? Ele está ainda em etapa de prototipagem. Tem uma expectativa já, Rodrigo? Como que... Não, ainda não temos expectativas, mas é mais ou menos na mesma filosofia de como foi desenvolvido o modelo de geração eólica, mas seguindo, né, a mesma estratégia. Mas ainda não tem nenhuma expectativa de disponibilização para os agentes, não. Tá. Na geração das usinas térmicas, foi introduzido o conceito de Unit Commitment, né? Você podia explicar para a gente um pouco o que é e como funciona? Claro. Então, essa é uma das novidades, né, do preço horário, exatamente isso. Ao se buscar melhor representar, né, os recursos energéticos do sistema, né, priorizamos as usinas termoelétricas também, né? Foi uma das fontes priorizadas, né, para melhorar a representação. Então, estamos passando de uma representação por usina para uma representação por unidade geradora, por máquina. Então, se uma determinada usina tem mais de uma máquina, né, tem 5 máquinas, 10 máquinas, 20 máquinas, nós vamos representar individualmente cada máquina. E, além disso, né, aparece naturalmente algumas restrições operativas das usinas, né? Então, que é conhecido como Unit Commitment, né? É um conjunto de restrições para chamar uma térmica a operar, né? Então, por exemplo, o tempo mínimo, né, de acionamento, né, ou seja, se uma térmica está desligada, quanto tempo ela demora para plena tomada de carga, né? Demora 1 hora, 2 horas, 5 horas, que seja. Então, essa rampa de tomada de carga é uma restrição, né? É uma característica que precisa ser representada. Da mesma forma, né, o alívio de carga, quanto tempo ela demora, né, uma vez que a térmica é indicada, né, indicada para o seu desligamento, quanto tempo ela demora para aliviar, né, para desligar,
uma vez que a unidade geradora ela é acionada, quanto tempo ela precisa permanecer ligada, né? Quantas horas, então isso precisa ser representado. E uma vez que ela é desligada, quanto tempo ela tem que permanecer desligada para depois ser religada, né? Então, todas essas características são representadas. Algumas configurações, né? Que determinadas usinas, né? Por exemplo, tem ciclo combinado, elas precisam ser representadas, né? Operando no ciclo completo, né? Fechado, no ciclo aberto, com carga reduzida. Então, todas essas características são modeladas hoje no DCM, né? Então, é disso que se trata, né? Uma melhor representação da usina termoelétrica e as restrições de wind commitment. Entendido. A gente tem visto também, Rodrigo, assim, um tema que é premente, que é a inserção de baterias, né? De armazenamento. Como que você vê isso? Isso poderia afetar o PLD horário, na sua visão? Existe uma forma de inserir esse novo componente nos modelos? Tá. No primeiro momento, né, nós perceberíamos, né, a participação, né, de baterias no comportamento do consumo, né? O consumo ele passaria a variar, né, em função da utilização, da inserção e utilização das baterias, né? Mas, naturalmente, que por se tratar, né, de um armazenamento, uma fonte de armazenamento, ela é passível, sim, de modelagem no DCM. Então, se julgarmos pertinente explicitarmos essa fonte, né? Que ora ela é consumidora, ora ela é geradora, né? Então, tem esses dois papéis. Mas, se julgarmos pertinente, é plenamente possível, né, de representá-las explicitamente no modelo, e acredito que não implicaria, né, em grandes dificuldades metodológicas para incorporar isso no modelo, né? Então, é relativamente simples, né, de passar a representar explicitamente o armazenamento do sistema. Um exemplo disso, né, por exemplo, parecido, né, é a própria usina de bombeamento, né? Hoje ela já é representada explicitamente no modelo, né? Então, é um passo, né, intermediário, né, que a partir da forma que é representado o bombeamento, para a gente representar a bateria, é relativamente simples essa adaptação, né? Entendi. No futuro, você acredita que a gente possa evoluir para um modelo onde haja, além dessa valoração dos custos de geração, propriamente, também possa haver a valoração dos atributos das renováveis diretamente no modelo de despacho? É possível, né? Em termos de modelagem, né, tudo é possível de internalizar, né, de explicitar. Então, se eu entendi bem esse ponto, assim, a gente precisa identificar e quantificar essas externalidades. Uma vez identificada e quantificada, né, essas externalidades, para modelar, né, internalizar, né, deixar isso explícito nos modelos computacionais, também, né, não tem nenhuma dificuldade, né, relativamente simples também de representar explicitamente essas externalidades, né? Mas acho que o principal é a gente conseguir identificar, né, e precificar, quantificar, né, monetizar essas externalidades. Externalidade, até em direção à MP 998, que cria um eventual atributo das renováveis no futuro, né? A gente tem discutido evolução de modelos, Rodrigo, e uma delas é o SMAP mensal para o Decomp, né? E algo parecido também com o SMAP para as eólicas. Você pode nos contar um pouco sobre esses novos modelos? Há mais algum outro em estudo? Alguma coisa que você possa nos adiantar? Então, o que vem sendo discutido no Comitê Técnico PLD, né, é exatamente isso, é estender, né, a aplicação, estender, né, a aplicação do modelo SMAP, que é o modelo chuva-vazão utilizado hoje, né. Hoje ele é aplicado por um horizonte só da primeira semana, né, só alguns dias à frente. E a ideia é, se dispormos, né, de uma boa assertividade de chuva, de previsão de chuva para o mês todo, por que não, né, substituirmos, né, deixarmos de utilizar um modelo estatístico, que olha simplesmente o histórico, né, a série histórica de vazões, e olharmos de uma forma mais refinada, né, para a expectativa, a previsão de chuva para o mês todo, né, os próximos 30 dias,
e explicitarmos também o aspecto físico, né, que é o que os modelos MAP faz, né, do solo, né, da conversão de chuva em vazão. Então, a ideia é explorar, né, avaliar se temos ganhos, né, de representatividade ao estender o modelo SMAP, o que hoje é utilizado só 7 dias à frente, usar para 30 dias à frente. Então, esse é um trabalho que está lá no âmbito do Comitê Técnico do IPLB e que é importante, né, os agentes acompanharem e participarem desse processo. Outro grupo, né, que trabalha lá também no Comitê Técnico do IPLB, vem estudando a aplicação, né, do modelo de geração eólica, o WO, não só para o DECEM, mas também para o DECOMP, né? Porque o DECOMP, ainda que a gente não tenha mais, né, a partir do ano que vem, preço semanal, mas o DECOMP vai continuar sendo utilizado, né, assim como com ele, né, para ter essa visão de futuro, né, de como é que pode ser a dinâmica de operação do sistema, né, e trazer essa condição de futuro para o presente. Então, através da função de custo futuro, né? Então, o New Wave vai continuar fornecendo a função de custo futuro para o DECOMP, o DECOMP vai continuar sendo utilizado para trazer a função de custo futuro para o DECEM. Então, a ideia é utilizar no DECOMP, né, a previsão de geração eólica, que hoje é só utilizada no modelo DECEM. Então, com isso, espera-se que tenha uma melhor, né, representação, né, da condição de operação algumas semanas à frente, né, que é capturado pelo DECOMP. Então, ao fornecer previsão estendida, né, de geração eólica para o DECOMP, a gente tem uma função de custo futuro do DECOMP para o DECEM um pouco mais refinada, né, melhor construída. Entendi. A gente está chegando ao fim, Rodrigo. Eu tenho mais duas questões, uma que me colocam aqui e uma outra que é uma questão que eu queria lhe fazer aqui. Eu vou começar por essa de uma colega que nos coloca, chamada Roberta Steven. Qual vai ser a estratégia de contabilização horária dentro da CCE? Então, em termos de contabilização e liquidação, com a entrada do preço horário, nada muda. Né? Nada. Nada muda. Lembrando, né, que o intervalo de comercialização sempre foi horário. Né? Então, o intervalo, o período de comercialização, né, o intervalo de comercialização na contabilização sempre foi horário. E vai continuar sendo. Né? Então, essa é a discretização, por isso que a gente está caminhando para o preço horário. Né? Para que a gente tenha, né, dado, né, que a contabilização olha a granularidade do horário, o preço também tem que ser horário. Né? Então, a geração em base horária, o consumo em base horária, tudo em base horária. O que acontece é que a contabilização observa, né, o que ocorre no mês todo, né, no mês civil todo, agrupa isso, né, e divulga uma contabilização mensal e depois a liquidação mensal. Né? Isso não vai mudar nada. Né? Então, vai continuar sendo uma contabilização mensal e liquidação mensal. Entendi. Indo para a última pergunta, essa eu guardei também, o Rodrigo, aí, não tem nada a ver com a questão do PLD, mas usando um pouco da sua experiência, a gente tem acompanhado aí o que tem acontecido na Califórnia, nos Estados Unidos, né? E você, inclusive, estudou na Universidade da Califórnia, foi pesquisador visitante. Como é que você enxerga isso que está acontecendo lá, de falta de energia, e o que de lições a gente pode tirar disso para a realidade nossa aqui no país? O que ocorreu lá, né, na Califórnia, recentemente, né, que foi um aumento, né, bastante importante e significativo, né, das fontes eólicas e solar, né, ou seja, as fontes variáveis, né, ou intermitentes também, como são conhecidas, né, mas, por outro lado, né, é importante que se tenha fontes flexíveis, né, capazes de absorver e fazer frente, né, a qualquer flutuação de carga e da intermitência dessas fontes. Né. Então, é preciso ter fontes flexíveis capazes de absorver essa flutuação, quer seja de geração eólica, de solar ou do próprio consumo. Né. E o que houve foi, na Califórnia, um descomissionamento, né, bastante importante de geração térmica. Né. Então, radical, você diria? Bastante acelerada. Né. Isso tem que ser feito com bastante prudência. E tem a questão também da capacidade, né, de interligação regional, né,
também a interligação, né, regional, ela não é muito forte, né? Então, quando você alia, né, períodos de consumo bastante elevado, redução de geração eólica e solar, descomissionamento térmico e gargalo de importação de energia, né, fragiliza, né, qualquer sistema, né? Então, é isso que é importante a gente avaliar aqui no Brasil também. Nós temos alguns gargalos de transmissão, de interligação entre regiões, importantes que precisam ser superados, né? Por exemplo, entre a região norte e sudeste, entre o nordeste e sudeste, né? Entre o próprio norte e nordeste, né? Sul e sudeste nem tanto, mas a gente tem feito bastante reforços importantes, mas ainda ocasionalmente batemos na capacidade de interligação, né? O que é importante então a gente reforçar, né, e essas interligações de modo a aumentar a flexibilidade regional, né, e explorar os recursos entre regiões. Então, assim, é claro que a geração eólica, solar, ela é muito bem-vinda, né, tem todos os seus atributos que são reconhecidos por todos, né, é uma fonte renovável, tem sido bastante competitiva do ponto de vista econômico, né, com preços ofertados bastante baixos. Então, é importante. Mas, por outro lado, não podemos abrir mão de flexibilidade, né, operativa, né? Então, temos que ter flexibilidade suficiente para fazer frente a esta intermitência, né? E tem também... Eu acho que não querendo interromper, mas eu acho que isso, inclusive, a própria EPE considera, né, aqui no Brasil, porque a gente tem, inclusive, com o crescimento, eventualmente, das fontes renováveis, a térmica também cresce junto, né? Exato. Então, assim, as termoelétricas, evidentemente que elas também são importantes, principalmente as termoelétricas flexíveis, né, com certo grau de flexibilidade, elas são importantes, exercem esse papel. Porque, como eu disse também ao longo da nossa conversa, né, nós praticamente já atingimos, né, a nossa capacidade de explorar e de expandir com hidrelétricas flexíveis, ou seja, com reservatórios, né. Então, termoelétricas flexíveis, elas são importantes, né. Então, nós temos que juntar essas duas coisas, né? Reservatório de acumulação das hidrelétricas, térmicas flexíveis, e como você também mencionou, né? Acho que um colega perguntou a questão do armazenamento, né? Baterias, também é uma fonte flexível de operação, né? Por exemplo, nessa linha, o aumento, né? Aí sendo um pouco futurista, mas nem tanto, né? Isso é uma realidade em alguns países, a questão da penetração de veículo elétrico, né? Então, o veículo elétrico, plug-in, né, ele também exerce esse papel, né? Uma bateria, né? Também. Então, a gente tem uma série de instrumentos que a gente tem que explorar de forma distribuída e centralizada, né? A gente não podemos priorizar, né, geração centralizada ou despriorizar geração descentralizada, pelo contrário, temos que saber utilizar o leque, né, de recursos energéticos que estão à disposição, né? Temos que ter arcabouço regulatório, mercantil, comercial, um sinal de preço adequado, para que todo mundo, né, ache o seu espaço e contribua, né, coletivamente para ter, né, exatamente essa flexibilidade operativa que é importante para absorver, né, flutuações de consumo e de intermitência de geração eólica, solar, por exemplo. Rodrigo, eu queria agradecer o seu tempo, a gente já está aqui há 1h10, foi muito elucidativo. Nós aqui na 2W, como ele disse no início, a gente tem uma missão de democratizar a informação. Óbvio que o tema é árido para o mais leigo, mas também é nosso papel aqui na 2W simplificar essa informação para chegar de uma maneira palatável e ofertar aos nossos consumidores e clientes como eles podem se proteger, como eles podem mitigar risco, de como eles podem simplificar e baratear o insumo energia nas suas planilhas de custos, né? Então, a gente tem um papel aqui transformacional entre tudo isso que a gente falou aqui para o nosso consumidor, principalmente esse cliente, esse consumidor de pequeno e médio porte, que é o cliente que agora começa a vislumbrar o Mercado Livre em função de toda essa onda de liberalização no setor elétrico, que a gente acha que é muito saudável. O PLD, o horário, vai cumprir também essa missão de trazer eficiência para o custo Brasil de maneira geral, né? Então, contem conosco nesse processo. A nossa equipe aqui, a nossa head do Middle Office, que é a Marcela Martins, tem capitaneado todas essas interações junto com o Lucas também, junto à CCE. Então, o que vocês
tiverem de novidades, nos chamem, nos comuniquem. A gente quer participar desses fóruns cada vez mais, porque efetivamente a gente é um interlocutor para esse novo consumidor que está vindo e que ele precisa conhecer essa realidade do Mercado Livre também, ok? Eu te agradeço muito o seu tempo, Rodrigo, te deixo à disposição alguma mensagem final que você queira passar para a nossa audiência aqui. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado, né, pela oportunidade para a gente poder, de fato, né, esclarecer, informar, nivelar todos os participantes desse mercado, né, que nós estamos trabalhando em conjunto, né, com todas as instituições setoriais, os agentes, todo mundo, para o amadurecimento, né, desenvolvimento deste mercado. E realmente, eu acho que eu tenho claro para mim que a comercializadora e os prestadores de serviço neste ambiente, né, é quem vão conseguir fazer, né, a intermediação e a junção entre diferentes perfis de geração com diferentes perfis de consumo, né? Então, os instrumentos de contratos comerciais e de arranjos de novas tecnologias é fundamental, né, para que haja um casamento, porque é evidente que o perfil de geração não casa naturalmente com o perfil de consumo. Então, vai aparecer, né, uma exposição, ainda mais compressorada, né, vai aparecer uma exposição entre essa diferença entre esses dois perfis. E a entidade que estiver no meio, né, prestando esse serviço de comercialização, de serviços, né, e de novos arranjos de negócio, é que vai conseguir exatamente acomodar, né, esses perfis que são diferentes, né. Então, sucesso, né, para a 2W nessa empreitada, né, contamos com vocês exatamente na prestação de serviço para o setor elétrico, exatamente nessa intermediação, né, nesse casamento entre perfis diferentes de geração e de consumo. Tá? Sucesso, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigado, Rodrigo, muito obrigado. Louvável essa missão de vocês. E do nosso lado aqui na 2W, essa live vai ficar nos nossos canais, então quem estiver nos assistindo, acessem os nossos canais, as nossas redes sociais, também vão estar disponível isso, acho que é bastante educativo, e nos visitem, conheçam as nossas soluções, os nossos produtos. A 2W é um ator inovador aqui no Mercado Livre, os nossos agentes autônomos, os nossos canais digitais, estamos à disposição, ok? Muito obrigado, viu, Rodrigo? Mais uma vez, um abraço. Um abraço. Tchau a todos.